A jornada de fé e superação de Israel Monteiro. Esta é a história de Israel Monteiro, um homem cuja vida é um testemunho vivo do poder transformador da fé. Desde os primeiros acordes de um violão na igreja até as celas de alguns dos presídios mais notórios do Brasil, Israel experimentou o ápice e o abismo. Sua jornada é um lembrete contundente de que, não importa quão escuras as sombras possam parecer, a luz da esperança e da redenção pode sempre brilhar. Prepare-se para ser tocado e inspirado por uma narrativa de fé inabalável, superação e um amor que resgata. Capítulo 1 – Os primeiros acordes da fé. Desde muito cedo, a música e a fé entrelaçaram-se na vida de Israel Monteiro. Aos 5 anos, seus pais o levaram para a Igreja Assembleia de Deus do Madureira, um ambiente onde o louvor a Deus era o ar que se respirava. Foi ali que as sementes de sua vocação musical foram plantadas. O violão, para Israel, não era apenas um instrumento, mas uma extensão de sua alma, e ele o aprendeu sozinho, movido por uma paixão inata. As primeiras composições brotaram com uma naturalidade impressionante. Canções como O Temporal Se Foi, Verdadeiro Amigo e Encontro Marcado não demoraram a ecoar nas rádios evangélicas, catapultando Israel para um reconhecimento inesperado em Mogi das Cruzes, sua cidade natal. Seu primeiro álbum, O Verdadeiro Amigo, tornou-se um marco, solidificando seu nome no cenário gospel local. No entanto, a jornada não foi isenta de desafios. Israel recorda que o início da carreira foi muito difícil, marcado por críticas severas e uma flagrante falta de valorização. Ele experimentou de perto a falsidade que por vezes permeia o meio cristão, onde o apoio aos que estão começando é escasso. Para Israel, dar honra a quem merece é fundamental, e ele faz questão de lembrar de Juninho, que fez os arranjos de seu primeiro CD de coração, e do maestro Everaldo de Souza, que produziu seus álbuns seguintes. Eles foram pilares em um tempo de provação, mostrando que mesmo em meio à adversidade, a verdadeira solidariedade existe. Capítulo 2 – A Sombra da Noite. Aos 14 ou 15 anos, a vida de Israel tomou um rumo drasticamente diferente. O jovem talentoso que louvava Deus na igreja se desviou, adentrando um submundo de escolhas perigosas. Ele se envolveu com a criminalidade, um caminho que começou com o uso de drogas. A maconha foi a primeira, mas o álcool, para Israel, revelou-se a mais traiçoeira, capaz de reativar outros vícios e aprisionar a mente. As companhias do mundo do crime o arrastaram para diversos delitos, culminando em sua primeira prisão, a FEBEM. Aos 18 anos, a realidade se tornou ainda mais dura com a ida para o presídio da comarca em Mogi das Cruzes. O brilho dos palcos e a melodia dos louvores foram substituídos pelo som das grades e o silêncio opressor de uma cela. Aquele que havia composto canções de esperança agora vivia uma história de dor e arrependimento, preso não só por muros, mas pelas consequências de suas próprias escolhas. Capítulo 3 – Grilhões e Milagres. A vida no cárcere é um purgatório, e Israel Monteiro experimentou isso em sua plenitude. Em Mogi das Cruzes, a desesperança o levou a tentar uma fuga audaciosa, cerrar as grades de sua cela. No entanto, a tentativa foi descoberta, e a invasão de policiais atirando o colocou frente a frente com a morte. Israel acredita firmemente que Deus o livrou naquele momento, um prenúncio de que sua história ainda não havia chegado ao fim. A transferência para o Carandiru, um dos maiores e mais temidos presídios da América Latina, marcou um ponto de virada decisivo. Ali, no pavilhão 2, durante a triagem, e depois no pavilhão 7, onde presenciou uma rebelião, Israel sentiu o peso de suas escolhas e a urgência de uma mudança. Foi no Carandiru que ele se reconciliou com o Senhor. Em meio ao caos, a voz da esperança ecoou dentro dele. Israel faz um apelo tocante aos pais e mães que têm filhos envolvidos com drogas, roubo, prostituição. Continuem orando, pois Deus tem um plano. Ele admite ter se envolvido em outras coisas no presídio, mas um irmão da Assembleia de Deus do Belém se aproximou, evangelizando e lembrando do amor incondicional de Jesus e da obra que Deus ainda tinha em sua vida. Essa experiência transformadora o levou a escrever a pungente canção Minha História, um hino de arrependimento e redenção. Determinado a mudar de vida, Israel pediu para ser transferido para o pavilhão 9, um dos piores do Carandiru, onde fez um pacto renovado com Deus. Entregou sua vida novamente ao Senhor, de forma surpreendente, tornou-se dirigente de louvores dentro daquele ambiente hostil. Ele exorta a todos os desviados a voltarem para Jesus, pois o inimigo quer te levar para o inferno. Sua mensagem era clara: a porta da salvação está sempre aberta, mesmo nos lugares mais sombrios. Capítulo 4 – Entre a liberdade e a recaída. Após o período no Carandiru, Israel foi transferido para o regime semiaberto em Campinas, no presídio de Hortolândia. A esperança de liberdade renasceu quando ele passou no exame criminológico, garantindo o direito às tão sonhadas saidinhas para casa.
A vida parecia finalmente se alinhar, e o horizonte se abria novamente para um futuro sem grades. No entanto, a realidade, por vezes, é cruel. Uma nova condenação por assalto à mão armada, artigo 157, o jogou de volta ao regime fechado em Campinas, Hortolândia. Para Israel, esse retorno foi destruidor. A cada passo em direção à liberdade, a vida o puxava de volta para a escuridão do cárcere. Era um golpe devastador, um ciclo vicioso que parecia não ter fim, testando sua fé e sua resiliência ao limite. Capítulo 5. O propósito nas prisões. Apesar da dor e da frustração do retorno ao regime fechado em Campinas, Israel Monteiro percebeu que Deus tinha um propósito maior para ele ali. Naquela penitenciária, não havia uma ala específica para cristãos, uma lacuna que ele e seu amigo Wilde Brando, hoje um pastor dedicado, se sentiram chamados a preencher. Com a ajuda do pai de Israel, que conseguiu um violão, eles começaram a evangelizar no pátio do presídio. A mensagem central era baseada na poderosa passagem de João 8, versículo 32, "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." O testemunho de Israel, somado à dedicação de Will, foi avassalador. Muitos detentos, tocados pela sinceridade e pela esperança que eles transmitiam, converteram-se. Entre eles, Tércio, que hoje é um missionário na África, levando a mesma mensagem de redenção que o alcançou na prisão. Eles não só pregaram, mas também organizaram células cristãs, enchendo 2 celas com novos convertidos. O respeito conquistado foi notável. Carcereiros e até mesmo membros de facções criminosas os olhavam com admiração. Israel conta um episódio marcante em que um chefe do sistema criminal, um homem perigoso, pediu a ele que orasse por uma fuga. Israel orou não pela fuga em si, mas para que Deus o livrasse da morte. E o milagre aconteceu. Durante a fuga, o homem foi atingido na perna, mas conseguiu se esconder em uma caçamba de entulho, sendo poupado da morte. Esse evento reforçou a fé de Israel e a confirmação de que sua oração havia sido ouvida. Aquele presídio se tornou, para Israel, um verdadeiro campo missionário, onde a luz de Cristo penetrou nas trevas mais profundas. Capítulo 6. Novos horizontes. Após mais um período, Israel Monteiro finalmente retornou ao regime semiaberto. A experiência nas prisões, por mais dolorosa que tenha sido, abriu portas para um novo capítulo em seu ministério. Pastores e missionários que visitavam os presídios haviam presenciado o poder do seu louvor. Eles o viram cantando em um quarteto dentro da prisão e, reconhecendo o dom de Deus em sua vida, pediram autorização para levá-los às suas igrejas. Assim, Israel começou a testemunhar e a cantar em diversas congregações, levando sua história de superação e a mensagem de Cristo para além dos muros da prisão. Era um tempo de renovação, onde as cicatrizes do passado se tornavam testemunhos de graça e poder. Aquele que havia sido condenado e esquecido pela sociedade, agora era um instrumento nas mãos de Deus, mostrando que a redenção é possível para todos. Capítulo 7. A falsidade e o julgamento. A vida pública e o retorno ao ministério trouxeram à tona uma realidade dolorosa para Israel: a falsidade no meio cristão. Ele observou que muitos que o apoiavam no início de sua carreira, e que deveriam ter sido pilares em seu momento de desvio, o abandonaram. Fingiam não conhecê-lo, mostrando um lado sombrio de um ambiente que deveria ser de amor e acolhimento. Israel não hesita em criticar pastores e líderes despreparados que abrem igrejas sem uma verdadeira vocação divina, que não são escolhidos por Deus e que, por vezes, traem seus próprios cônjuges. Sua experiência pessoal o ensinou a importância da integridade e da genuinidade da fé. No entanto, mesmo diante dessas desilusões, Israel mantém uma postura de humildade e amor. Ele enfatiza que não devemos julgar ninguém, pois a língua tem um poder imenso, capaz de construir ou destruir. A verdadeira vocação de um cristão, segundo ele, é orar por aqueles que caem, buscando a restauração em vez da condenação. É um apelo à compaixão e à misericórdia, lembrando que todos somos passíveis de falhas, e que a graça de Deus é o que realmente importa. Capítulo 8. A inspiração divina. Mesmo com todas as experiências vividas, a paixão de Israel Monteiro pela música e pela composição nunca se apagou. Pelo contrário, ela se aprofundou. Ele continua compondo músicas, e muitas vezes, a inspiração lhe chega de forma sobrenatural, em sonhos, onde Deus lhe entrega a letra e a melodia completas. Ao acordar, ele corre para gravar essas ideias no celular, garantindo que nenhum detalhe seja perdido. Para Israel, é crucial que as composições venham de Deus, e não da carne, ou seja, da vontade humana. É a autenticidade e a unção divina que dão poder às suas canções. Atualmente, ele está lançando um novo louvor que promete tocar muitos corações, intitulado Escolhido. É um testemunho de que, mesmo após tantas provações, o manancial de sua criatividade e fé continua jorrando,
abençoando a muitos com melodias e letras que carregam a marca da experiência e da redenção. Ao final de sua história, Israel Monteiro reafirma sua postura de não julgar aqueles que o condenaram ou que se afastaram em momentos difíceis. Com sabedoria e discernimento, ele observa que muitos dos que o criticaram acabaram caindo em ciladas como adultério e falsidade. Sua mensagem final é um eco poderoso de sua jornada. Não devemos julgar, mas sim orar. A oração é a ferramenta mais potente para interceder por aqueles que erram, buscando a restauração em vez da condenação. Israel agradece profundamente a oportunidade de compartilhar seu testemunho, que tem um único e grande objetivo: ganhar milhões de almas para Jesus. Ele convida o público a segui-lo nas redes sociais, para que a mensagem de esperança e fé possa alcançar ainda mais pessoas. O livro termina com Israel cantando um trecho de seu louvor verdadeiro amigo e um momento de oração de agradecimento, selando a história de um homem que, através de suas quedas e levantadas, prova que a graça divina sempre prevalece e que o temporal, por mais forte que seja, um dia se vai.